ligado nos canais ESPN. O Corinthians joga contra o Vasco nessa quarta-feira aqui na Neoquímica Arena, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Corinthians, que chega à 8ª final da competição, busca o 4º título. E o goleiro Hugo Souza foi o grande protagonista dessa decisão na semifinal, defendeu 2 pênaltis, chegou a 10 cobranças de penalidades defendidas. Ele está atrás de 3 goleiros históricos do Corinthians apenas: Gilmar dos Santos Neves, Ronaldo Giovanelli e Cássio. Só isso. E o cara tem também sondagens, né? Ele é monitorado por equipes da Europa, principalmente o Milan, se não conseguir renovar com o Manhã. Mas assim, a situação é bem complicada. Ele só sai do Corinthians, tem um contrato longo, uma multa rescisória alta. Se caso o Milan não renovar com o francês, aí pode ser que chegue uma proposta oficial na mesa do Timão. O Dorival Júnior, que reclamou bastante a respeito da questão do tratamento da imprensa com os técnicos brasileiros, chegou a mais uma decisão de Copa do Brasil, pode chegar ao 4º título e igualar o Felipão como o maior vencedor da história da competição. O Timão, que se reapresenta hoje no CT Joaquim Grava, faz um treino apenas regenerativo e busca recuperar alguns jogadores, principalmente o Rodrigo Garro, que vem sentindo problemas no joelho ao longo do ano todo, para que, quem sabe, ele consiga começar como titular nesse jogo com o Vasco. O Corinthians, que enfrenta problemas financeiros, mas a Copa do Brasil foi bastante generosa com o Timão, já que ganhou mais de 30 milhões ao longo da competição e pode faturar 33 milhões se for vice e 77 milhões de reais se for o campeão. E além do título, o Corinthians também pode garantir uma vaga já na fase de grupos da Conmebol Libertadores, algo muito importante para um ano que foi bem complicado nos bastidores, né, Felipe? Sem dúvida, Vlad trazendo informações, Corinthians e Vasco, a final da Copa do Brasil, jogo 1 na Neoquímica Arena. A gente vai colocar os melhores momentos. Primeiro jogo, Corinthians e Cruzeiro agitadíssimo, né, Mário Marra? Sim, Vasco do e Fluminense também. Tá. O primeiro jogo de ontem, perdão. Sim. Com a vitória do Cruzeiro fora de casa. E daí os pênaltis, a mesma coisa no jogo do Rio de Janeiro, penalidades. Sim. Não deixa de ser curioso, a gente já está vendo aí os lances, né? Não deixa de ser curioso lembrar que são os finalistas são os 2 últimos técnicos da seleção brasileira, né? Fernando Diniz e Dorival Júnior. E aí o Arroio tinha acabado de entrar, né? Pra mim, Mota, primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, com a cara, inclusive, de definição. Também acho. Só que foi 1-0 pro intervalo. No início do segundo, o outro gol do Arroio, com uma jogada que deu até VAR, né? Por causa da linha do impedimento, com o Caio Jorge. Mas aí o Corinthians melhora bastante. Até também dando com bola na trave 2 vezes, né? Até também dando uma cara que não ia ter pênaltis. Mas eu acho que para deixar todo mundo mais emotivo e emocionado, 2 jogos com decisão por pênaltis no final, com goleiros brilhantes. Eu queria perguntar pro Mozart, o futebol é uma coisa maluca, né? Porque óbvio que eram encontros entre gigantes e tal, mas o momento era mais Cruzeiro em relação ao Corinthians e o momento era mais Fluminense em relação ao Vasco. E afinal não dá pra chamar de azarão, pelo contrário, mas não eram times que estavam num ritmo que passasse aquela confiança do vai ser essa a final. E o futebol tem dessas. É difícil cravar, né? São 2 jogos só, né? Não é uma competição de pontos corridos que você precisa ter regularidade. São 2 jogos e 4 equipes que chegam com camisa, com trabalho, enfim. Estou feliz aí pelo Dorival, pelo Diniz chegar à final, e o futebol brasileiro está muito bem representado por esses 2 finalistas. Eu ia te perguntar isso também, do valor de ter um besourão, hein? Nós estamos no Parque Barigui, né? Mas veio um besourão. Tem uma capivara passando. Mas esse besouro é volante, hein? Parecia eu quando jogava. Já foi na individual. Funções específicas em comissão técnica, inclusive para bola parada, para lateral, inclusive, né? E talvez o Arsenal seja, eu acho que o principal clube no mundo hoje, né? Em relação às bolas paradas que definem. Muito obrigado à Sport TV aí. As imagens da Sport TV, dá moral pros caras. Tá com um drone lá. Obrigado à Sport TV aí. Obrigado à Band News aí da narração. Obrigado à Sport TV. É o seguinte, qual a importância do Hugo num momento como esse, você que foi um dos maiores goleiros que eu joguei, Veloso? Contra e a favor. Essa Copa do Brasil, ele tá fazendo a diferença, né? Vem desde lá do Novo Horizontino. Lá aquele 0-0 também passa pelo Hugo, pega pênalti lá também, né? Corinthians com o time todo mudado.
Ontem, mais uma vez, ele faz a defesa da bicicleta do Matheus Pereira, defesaça no chão, quica antes, defesa muito difícil de se fazer, né, pela velocidade da bola e pela força que vem também. E aí o time vai para os pênaltis e ele mais uma vez resolve a parada, né? A última bola, última bola, Pode falar. que era do Gabigol, a última bola, gol, acabou. Ele vai lá e faz a defesa do... E não é a primeira vez, né? primeira vez. Não é a primeira vez. E outra coisa, não se esqueça do Vitinho. Porque se o Vitinho erra o pênalti no Cássio, acabou, irmão. O Cruzeiro estaria na final. Parabéns ao Vitinho, que, por sinal, deveria jogar na quarta-feira. Não o Roberto, que tá machucado. Aí, essa defesa, Veloso, o que você falasse? Então, a bola vem forte, né? E o Gustavo Henrique, hein? O Matheus Pereira pega bem na bola, ó. Ele pega bem, a bola vem forte, vem pro chão, ela quica antes do Hugo ainda, ó. E o Ramalho salva em seguida, o que era gol. Defesaça, depois de entrar também, o Gustavo salva. Mas a defesa do Hugo é impressionante, ó. Ele vai indo pra lá, consegue voltar, a bola pega no chão, ele faz... E ele é grande. Muito. Uma defesa dessa não é fácil. Vai lá, você tá na Copa, Hugo. Você tá na Copa, irmão. A gente vai mostrar aqui, a gente tem a sonora depois dele aqui falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, a gente vai mostrar a noiva do Hugo, esposa do Hugo, maravilhosa, que a gente tem a imagem dela no último pênalti, né? A imagem de quem? De quem? Ó, é da internet, eu não sei de quem é. Você me desculpa de não dar os louros pra você. E se você estiver assistindo, manda aqui pra nós. Johnny Kiff. Johnny Kiff. O que é Johnny Kiff, cara? É Johnny Kiff, velho. Bota o Johnny Kiff aí. Mostrar a ligação, porque isso é maravilhoso, Luiz Fabiano, ou não? Perfeitamente, craque Neto. E a sinergia do Hugo Souza com o Corinthians é algo de difícil compreensão, de enorme velocidade. E hoje é um cara estabelecido, um aspirante a ídolo. Se eternizou no Corinthians em outros episódios. A final do Campeonato Paulista foi muito grande quando ele pegou o pênalti do Rafael Veiga e ele segue subindo de patamar. Queria aproveitar para trazer uma informação exclusiva. Não precisa. Da bola. Não precisa? Não, tô brincando, filho. Corinthians vai ter cerca de 3 mil ingressos à sua disposição no Maracanã e o Vasco vai ter o mesmo percentual na Neoquímica Arena, um pouco menos de 2 mil. Então esperava-se até uma carga maior ao Corinthians, quem sabe um 80% a 20%, mas não, só 3 mil ingressos para os corintianos no Maracanã jogar. Mas tem uma coisa, né? 3 mil ingressos pra nós é o mundo, irmão. É como se fosse 30 milhões. Você pode ter certeza. E a torcida do Vasco é monstruosa. A torcida do Vasco é impressionante. Com a ideia do Hugo, da esposa, né? Um cara que perdeu os filhos, né? Que machucou o ombro, que foi maltratado, pisoteado pela torcida do Flamengo, por comentaristas, por causa de um lance dele que ele driblou contra o São Paulo. Esse menino aqui, o pai dele, ia lá, ó. Esse menino aqui foi trucidado pela mídia carioca. Ele foi trucidado, sabe quem confiou nele? Fabinho Soldado. Quando esse menino veio, as pessoas, não vai ser ninguém, que não sei o quê, que tal e coisa. Ele se tornou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Vestido nessa camisa aqui, ó, do Corinthians, irmão. Trabalhando todo dia. E os caras queriam ainda desfazer do ser humano. Desfazer dele. Por que será, né? 1 milhãozinho de euros. 1 milhãozinho de euros. Quem que trouxe? O Fabinho Soldado. Rosinei, o que pensar disso? Bom, craque, falar do Hugo acho que é falar do tamanho que ele representa hoje vestindo a camisa do Corinthians, né? Ele chegar num clube e assumir o lugar de um grande ídolo do Corinthians, né? Que fez história, e ele chegar com o peso do tamanho que chegou e assumir essa responsabilidade demonstra o quanto ele tem qualidade, o quanto ele é qualificado, o quanto ele não teme a esse tipo de jogo. Então eu acho que isso demonstrou mais uma vez ontem, né? O Hugo mais uma vez foi fundamental para o Corinthians chegar em mais uma final. O Hugo no Paulista foi fundamental e ontem mais uma vez, né? Porque o momento em que o Corinthians estava sendo bombardeado pelo Cruzeiro, as defesas que ele fez... Fez defesa monstra. Como o próprio Veloso trouxe aqui, essa defesa da bicicleta do Matheus Pereira, né? Qualquer goleiro que faz esse tipo de defesa. Vamos lá, ele tá na Copa ou não, Veloso, pra você? Tá, tu precisa estar, né? Eu acho que o gol é algo que tem que ser reformulado na seleção brasileira. O Hugo, pra mim, depois, ele já vem jogando bem há muito tempo, né?
Mas essa classificação passa muito por ele, tem que estar na Copa. E o Brasil precisa ter um goleiro pegador de pênalti. Porque tem quarta, semifinal. Godoy, que pensar do Hugo? A volta que ele dá por cima tem a ver tudo também com a idade. Estava no Flamengo com uma certa idade, foi para o exterior, adquiriu... Você é orelhudo com 70 anos, você quis brigar com o bandido, tomou 4 tiros. Não, mas eu era mais jovem. Acabou de ser... 15 E você tá com uma bala... mais loucuras, né, do que faço hoje. Hoje, até tentando fazer alguma coisa, fica tudo dolorido. Não, né? falar, só fartar você quer fazer. Fui querer acompanhar... Um chute na cara? Pô, fui acompanhar o Veloso esse fim de semana. Morreu, tá doído. Pô, sábado, 2 jogos, domingo, um jogo, eu tô... Então, eu não tenho mais essa Volúpia! Essa vitalidade para muito esforço físico. Agora, mentalmente, ainda estou bem, craque Neto. E aí, em relação ao Hugo, ele cresceu profissionalmente num clube onde ajuda muito quem consegue se sair bem. Se tivesse saído mal, também já tinha ido embora. Ele tem o potencial dele e a camisa, a torcida ajuda pra caramba. Ele tá correspondendo. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, aí meter o pau em todo mundo, falar o que eu penso, pá, tá tudo certo. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o Rossi hoje não é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E eu achava ele mais ou menos. Mas eu tenho que ter o entendimento da verdade. Eu tenho que ter o entendimento daquilo que esse menino passou. E eu não posso, porque eu sou torcedor do Corinthians, achar que ele não falha. Achar que ele tá tudo bem. Não, a gente tem que ter isso. E aqui tá um ser humano incrível, irmão. Com a mãe, com a família, perdeu gêmeos. Não perdeu. A verdade, quando as crianças não nascem, eles viram anjo. Você já viu na sua casa, quando seu filho tá indo perto para cair? Um anjo tira. Eu acredito em anjo, sacou? Eu acredito em encruzilhada, irmão. É pipoca pra cima, é Nossa Senhora. Eu acredito em tudo. Charutão. Eu charuto. Fazer com ele. Quando ele falha, quando ele toma um frango, ou quando quiseram acabar com ele na Copa do Mundo, como fizeram com você lá em Rijon, verdade. na Espanha. É justo o que fizeram? Não é justo. Aí, o Júlio César, goleiro do Flamengo, nem jogando tava, foi pra Copa do Mundo. E ninguém falou nada. Então, vocês não podem ser injusto. Injusto com um cara como esse aqui, que é um baita do ser humano e um goleiro extraordinário. Depois de um final de semana médico, de tudo que está acontecendo, daqui a pouco eu vou mostrar essa vergonha aqui. Vai lá, Luiz Fabiani. Hoje treinamento só com aqueles que jogaram menos de 45 minutos ontem na Neoquímica Arena. Terça-feira, elenco completo e viagem rumo ao Rio de Janeiro. Quero acompanhar de perto a situação física do Yuri Alberto. Ontem eu estava no campo de jogo e vi que claramente as divididas dele com o Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro, ele perdia a maior parte porque ele não estava 100%. E também imagino que contra o Vasco, um time que ataca menos do que o Cruzeiro, talvez uma mudança na escalação com a entrada do Garro e do Ranieri no time. Eu vou colocar agora pra vocês isso aqui, ó. Que você, corintiano, imprensa, vocês não podem esquecer. Porque quando você ganha, ou quando você vai pra final, né, Godoy? Vocês, torcedores, e aqueles que acham que são torcedores e que não são, né? Você tem aqui, ó. Olha o que esse cara fez pro Corinthians. 2007, 100 milhões. 100 milhões hoje paga pro Memphis por 2 anos. 178 milhões é as dívidas que deve para os empresários. 450 milhões é a dívida que tem de trabalhista. Por isso que, né? Aí, 957 milhões é de todos os jogadores jovens que foram vendidos e que perdeu, ações trabalhistas e tudo mais. 1 bilhão e 900 com o Augusto é contratar jogadores e não pagar. Você contrata 15 e paga 2. Aí você pega esse aqui, que vem para dizer que vai pagar o estádio, não paga uma parcela sequer. Hoje a dívida do estádio é maior do que a dívida total de quando ele entrou. Não tenha dúvida disso. Então essas pessoas aqui é que colocaram o Corinthians aonde ele está. Mas aonde ele está hoje, desportivamente falando, são vocês da torcida. Porque sem vocês não tem Corinthians. Sem vocês não tem televisão, não tem dinheiro, não tem patrocinador, não tem dinheiro para absolutamente nada. A torcida não sabe a força que tem.
Vocês não têm noção. E vocês, jogadores, que aí é uma coisa que a gente tem que falar, Veloso, o Memphis está sem receber 23 milhões. É dele o dinheiro. É dele. Tá no contrato. Está no contrato. Exatamente. Vocês, bota de novo esses caras aqui. Não, esses aí não. Quero eles aqui, ó. Vocês não podem esquecer desses caras aqui, ó. Eles fizeram que o Corinthians tenha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões. Foram eles. Não os caras do bem. Não o alemão do campo. Não o Edísio. Não as cozinheiras. Não os caras que trabalham no Corinthians. Não o Dorival Júnior. Não o Fabinho. Fez coisa errada? Fez. Contratou jogador que não deu certo. Não! Foram eles aqui. Eles não podem ser esquecidos. O Corinthians não pode deixar de se reinventar com pessoas. Se reinventar com gente honesta. Se reinventar administrativamente.